Então, pessoal, dando continuidade, né, eu vou mostrar para vocês quais são os principais tipos de radiações eletromagnéticas, né, ou pelo menos aquelas que nós conhecemos ou utilizamos com maior frequência, tá? Aqui na imagem eu mostro para vocês, né, um exemplo de espectro, por exemplo, de radiação eletromagnética, tá? Primeiro, o que eu quero dizer com espectro? Digamos que seja, né, os tipos, né, ou o intervalo, tá, de comprimentos de onda ou de frequências de onda, né, que são caracterizadas, então, por radiações eletromagnéticas, tá? Então, vejam, por exemplo, que para eu definir, né, um nome, tá, digamos assim, ó, que uma radiação é do tipo infravermelha, né, que nós comentamos no tópico anterior. Vejam que não é um único comprimento de onda ou uma única frequência de onda, né, que nós chamamos de infravermelha. Na verdade, existe uma faixa, né, de comprimentos de onda ou de frequências, né, que caracterizam esse tipo de radiação que nós chamamos de infravermelha. Então, para o caso do infravermelho, né, nós dizemos que, por exemplo, as radiações eletromagnéticas que têm um comprimento de onda mais ou menos, né, desde 1 micrômetro até 1 milímetro, nós caracterizamos como sendo, né, do espectro ou da variação ali de infravermelho, tá? O espectro como um todo das radiações eletromagnéticas, elas vão de um tamanho de vários quilômetros, por exemplo, que seriam geralmente ali as ondas de rádio, né, que tem esse comprimento de metros ou quilômetros, até raios gama, né, que são aqueles emitidos quando nós temos uma desintegração nuclear, né, ou seja, quando nós temos aquelas reações nucleares, que tem uma ordem aí de tamanho de onda, né, de comprimento, inferior ao tamanho do átomo, inclusive, né? Então vejam que essas possíveis, né, radiações eletromagnéticas têm um espectro bastante grande, né? Então é amplo as possibilidades de comprimento de onda e de frequência, tá? Quais são as principais que nós conhecemos? Então, como eu disse, os raios gama, né, que são aqueles que são emitidos, então, pelos átomos, né, quando eles recebem uma alta quantidade de energia, pode ser uma energia térmica, enfim, e quando nós temos uma desintegração, então, do núcleo, né? Então, principalmente, nós temos esse tipo de radiação. Raio-X, vocês já conhecem, né? Aquele raio-X mesmo, aquele tipo de radiação que nós utilizamos para fazer os exames radiológicos. Ultravioleta, o UV, vocês também já ouviram falar, né? Que é uma das radiações que são danosas, por exemplo, para a nossa pele, né? Que são emitidas lá pelo Sol, tá? Temos a questão da luz visível, né? Então, da luz visível é o quê? É a luz branca mesmo, que é incidida, por exemplo, pelo Sol, tá? Vamos dar um exemplo disso, né? E dentro dessa luz visível, nós temos também todo um espectro dentro da luz visível, ou seja, né, toda uma faixa de variações de possíveis comprimentos de onda e de frequência, né, que nos indicam as cores que nós vemos. Então, dentro dessa luz visível, nós vamos ter vários tipos de radiações eletromagnéticas com comprimentos de onda e frequência específicos, e cada faixinha dessa, né, vai nos mostrar uma cor do objeto. Então, por exemplo, ali, ó, nós temos, para comprimentos de onda, né, próximos do ultravioleta, nós temos a cor violeta mesmo, né, roxa, que nós enxergamos roxo, né? Passamos para o azul, amarelo, laranja, até chegar no vermelho. Do vermelho para frente, nós já temos o infravermelho, que nós já não detectamos com o nosso olho, né? Que todas as cores que nós enxergamos, né, na verdade, são o quê? Tá? São radiações eletromagnéticas que foram emitidas, por exemplo, né, por uma luz, digamos a luz solar, e que não foram absorvidas por aquele material ou aquelas moléculas, aqueles átomos, tá? O que eu quero dizer com isso? Vamos supor, né, que eu tenha essa caneta aqui que ela é vermelha, tá? Esse pigmento aqui vermelho, né, por que essa tampa ela é vermelha, tá? Porque quando a luz ela incide aqui, né, todos aqueles comprimentos de onda
exceto o vermelho, são absorvidos por essas moléculas aqui que compõem esse material, por esses átomos. Então, todos os comprimentos de onda ali, né, o roxo, o azul, o amarelo, o laranja, são absorvidos por esse material, mas o comprimento de onda referente ao espectro ali do vermelho, ele não é absorvido, né, mas ele é refletido, ele é enviado de volta, ele é emitido para o ambiente. Por isso que o nosso olho capta essa cor. Então, tudo que nós vemos, na verdade, é como se fosse a ausência daquele determinado comprimento de onda dentro do material, né? Então, algo azul é porque esse material absorveu todos os comprimentos de onda das cores possíveis, menos esse comprimento de onda que corresponde a esse tom de azul, tá? Então, sempre que nós enxergamos, é o que o material está emitindo e não o que ele está absorvendo de radiação. Observem que, por exemplo, as cores branca e preta, elas não estão inclusas no espectro, né? Então, como que nós visualizamos essas duas tonalidades, tá? Isso se refere a, nós podemos dizer, a presença de todos os comprimentos de onda ou a ausência de todos os comprimentos, tá? O que eu quero dizer com isso? Vamos supor que eu tenha algo que tenha a cor branca, tá? Como essa bola. Quando a luz, nesse caso, visível, a luz branca, ela incide sobre esse material aqui, essas moléculas, elas não são capazes, né, de absorver todos esses comprimentos de onda ali da luz visível. Então, eles fazem o quê? Eles refletem para o meio todos esses comprimentos de onda, né? Nesse caso, então, o que nós vemos, pode-se dizer que é a presença de todas as cores, certo? Então, quando todas as cores são misturadas, nós enxergamos branco. E o preto, né? O preto seria a ausência de todas as cores, né? O que significa isso, né? Uma roupa, digamos assim, que nem a minha, uma roupa preta, né? Significa que a luz, ela incidiu sobre esse material aqui e, na verdade, essas moléculas, elas foram capazes de absorver, né? Todas essas radiações coloridas, né? Ou pelo menos quase todas. E, a partir do momento que ele absorve, ele não emite nenhuma cor, né? Então, significa que o material ele absorveu essas radiações, ou grande parte delas, e não está emitindo nenhuma dessas radiações, né? Inclusive, é por esse motivo que nós temos aquela sensação de quando nós estamos com uma roupa escura, preta principalmente, né? Que nós sentimos mais calor, porque, na verdade, justamente esse material ele tem essa capacidade de absorver essas radiações, né? Enquanto o branco, nós sentimos, né, que não tem tanto calor associado, digamos assim, à cor branca, justamente porque as radiações, elas iriam vir e ser refletidas. Então, pelo menos, né, essas radiações do visível não seriam absorvidas por esse material que é branco. Bom, depois de nós termos esses comprimentos de onda aí que são do visível, né, que vai mais ou menos até 750 nanômetros, nós temos a radiação do tipo infravermelho, que nós já comentamos, né, que é invisível para os nossos olhos, mas que todo mundo conhece. A parte de micro-ondas, que é justamente aquela que é utilizado, né, no equipamento de micro-ondas para aquecimento, né, e temos as ondas de rádio, tá? Existem outras além das ondas de rádio, né, que são ondas maiores, enfim, mas que não vêm ao caso, tá? Dentro dessa questão dos micro-ondas, né, é importante ressaltar, por exemplo, a questão do ultrassom, né? Parece que se associa micro-ondas ou ultrassom, tá? Não tem nada a ver uma coisa com a outra, certo? Ultrassom é uma onda do tipo mecânica, não é radiação eletromagnética. Outra parte, ondas de rádio, né? Rádio, TV, Wi-Fi, tá? Tudo isso é do tipo radiação eletromagnética. O som é? Não. O som também é uma onda mecânica, não tem nada a ver com eletromagnética, porque às vezes vocês podem associar, né? Porque rádio dá som é porque o som é eletromagnético. Não é. É as ondas mesmo que são emitidas entre as antenas, tá? Essas são do tipo eletromagnéticas, que são inclusive aquelas que são utilizadas nos satélites, né? Então, como que, por exemplo, a gente consegue enviar um sinal para um satélite e vice-versa que está fora, né, do ambiente da Terra, por esse tipo de radiação, tá? De rádio.
ok? Então, essas são as principais radiações que nós temos.